Eu acho importante, já que a gente fala do trabalho legislativo, não é? Falar um pouco sobre uma polêmica que também tomou conta do ano passado, a polêmica venda de emendas, não é? Você defendeu uma investigação junto ao movimento sindical, isso foi arquivado. E aí vem a minha pergunta, é complicado ser oposição? Bom, de 94 deputados que somos composto a Assembleia Legislativa em São Paulo, nós temos 24 do PT e mais 4 deputados que têm um alinhamento de oposição ao governo. Esses 28 deputados, mais 2, conseguimos que eles assinassem o pedido de CPI. Só que nós precisamos de, no mínimo, 32 assinaturas. Claro, neste momento, o governo fez a Operação Abafa, transformou uma denúncia grave, porque não é um deputado de oposição que levantou a suspeita, foi um deputado da base governista, um deputado de 6 mandatos. Então, a denúncia era muito grave. E, infelizmente, acabou se encaminhando simplesmente para a comissão interna, e essa comissão acabou não apurando absolutamente nada. Nós vamos continuar, início do ano legislativo, a retomar o debate sobre a CPI, porque ela sim que tem a condição e tem a prerrogativa de apurar, convocar, investigar, e assim por diante. Porque nós queremos que seja punidos aqueles que têm algo a dever e aqueles sejam inocentados quem não deve nada. E que haja transparência, não é? O que a população, o que o cidadão espera, sem dúvida. Para você que não está por dentro do assunto, a denúncia sobre a venda das emendas ao orçamento do Estado de São Paulo, ela partiu do deputado estadual Roque Barbieri, do PT, portanto, base aliada do governo Alckmin. E em entrevista ele revelou que de 25% a 30% dos deputados recebiam propinas das prefeituras e das empreiteiras por meio de emendas orçamentárias. Carlos Grana segue aqui com a gente vai falar também sobre emendas que beneficiam a região do Grande ABC e, claro, falar sobre eleições 2012, já que Carlos Grana é o candidato do PT à prefeitura da cidade de Santo André neste ano. Mas agora vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira. Uma pancada de chuva pegou muita gente de surpresa agora à noite aqui na região. E será que o clima segue nublado? De olho na previsão. A semana começou com tempo instável na ABC. A segunda-feira foi de céu nublado e pancadas isoladas de chuva durante o dia. Na terça-feira, o tempo segue instável, com céu nublado e previsão de chuva a qualquer hora. Mínima de 17 graus em São Bernardo e máxima de 22 em Santo André. Já acostumamos todas as estações do ano em um só dia. Prevenção de acidentes, salvamentos, o dia a dia dos bombeiros tem isso e muito mais. Nós fomos até a Corporação de Santo André conhecer melhor o trabalho destes profissionais tão importantes, tão admirados. A reportagem é de Gustavo Ribeirão. O trabalho começa cedo. Para uma parte do grupo, o turno inicia, enquanto para outra é hora da merecida folga. A reunião coloca em dia os procedimentos e até o mascote está atento. O efetivo do Corpo de Bombeiros se divide entre o trabalho administrativo e o operacional. Enquanto no escritório do quartel as ocorrências são armazenadas no banco de dados e relatórios são preparados, outra equipe já está conferindo se as viaturas estão com os equipamentos completos e o soldado de Assis está a postos para os eventuais chamados. É via Cobom, São Paulo, chega pelo rádio, anotamos a ocorrência e soltamos via campainha ou via HT, né? Que vai lá para cima, o pessoal já fica ciente e já embarca nas viaturas para o resgate. Mais atropelamento, viu? Muito atropelamento, principalmente em faixa, né? Papa 02, que é acidente de trânsito com vítimas, né? O treinamento é diário para os bombeiros. No aguardo de ocorrências, eles praticam os procedimentos que devem fazer em casos de salvamentos. Os nós são usados desde os salvamentos em locais perigosos, como enchentes e grandes alturas, até para a locomoção de feridos em macas. Na cintura, alguns itens são indispensáveis. Muito útil, você pode usar tanto para quebrar uma porta, uma parede. O bombeiro, particularmente, cada um aqui tem a mania, né, de ter o seu apetrecho individual, uma lanterninha de bolso, uma faca que seja. O movimento indica que uma ocorrência surgiu. É hora de correr. Nós vamos com eles. O chamado foi pelo atropelamento de uma ciclista. Ela cruzava a avenida quando foi atingida pelo automóvel. Com escoriações no corpo, foi imobilizada e colocada na maca para seguir na viatura.
Foram, contando no relógio, pouco mais de 15 minutos para a vítima ser socorrida e encaminhada para o hospital. Acidentes de trânsito são as ocorrências mais frequentes. Porém, no mês de dezembro começa a Operação Chuvas Intensas, que vai até o fim de abril. Nessa época, as chuvas de verão causam alagamentos e, com isso, salvamentos e enchentes viram rotina para os bombeiros. Na operação, equipes ficam em pontos estratégicos que facilitam o deslocamento para regiões de maior incidência de registros de ocorrências. No período entre junho e outubro, ocorre a Operação Mata Fogo. Nela, equipes ficam concentradas em áreas de risco de incêndio, como as matas, já que nessa época do ano, o tempo seco favorece as queimadas. Em 2011, houve diminuição nas ocorrências, 57% a menos que em 2010. Além das operações especiais, os bombeiros atendem chamados diversos. Qualquer tipo de ocorrência relacionada a trauma que que haja necessidade de salvamento, o Corpo de Bombeiros atua. Nós temos a central de operações que, quando o particular liga, enfim, quando o cidadão liga para o 193, para o sistema de 193, existe uma triagem durante esse atendimento e o despacho das viaturas. Os chamados da população são rapidamente atendidos, porém, infelizmente, existem os chamados trotes, que acabam atrapalhando o trabalho sério do Corpo de Bombeiros. Isso sim é algo que acaba às vezes tomando a linha, que poderia estar tendo uma emergência, que poderia estar entrando, e uma vítima que poderia estar sendo socorrida. Isso sim atrapalha. Então, assim, se a pessoa tiver dúvida, teve uma situação de emergência, tem dúvida, liga o 93 porque tem a triagem lá para poder verificar e distribuir essa ocorrência. Já está mais do que provado que trote é coisa de quem não tem o que fazer, não tem um pingo de consciência e respeito à vida humana, à vida do próximo. Depois do intervalo, continua a entrevista com o deputado Carlos Grana, deputado estadual pelo PT, e tem as notícias do esporte.